Fala galera, vambora? Começou uma chuvinha marota aqui para dificultar minha vida, mas vamos lá. Equilíbrio hidroeletrolítico, pessoal. Entrada e saída de líquidos balanceados nas condições estacionárias. Agora a gente vai falar sobre os compartimentos corpóreos, como que funciona alterações na composição desses compartimentos corpóreos, as consequências e as adaptações do corpo, tá bom? Bom, pessoal, nosso corpo, inicialmente eu acho melhor nós falarmos dos volumes corporais. Nosso corpo, pessoal, ele é subdividido em compartimentos, tá? Quais compartimentos são esses? Compartimento do líquido extracelular e do líquido intracelular, tá? O líquido intracelular, pessoal, é o líquido que está no interior das células, beleza? Interior das hemácias, os retículos sarcoplasmáticos, né? Que mais? E de todas as células do nosso corpo. Sempre que a gente quer o nome das benditas, elas não vêm, né? Mas tudo bem. Lembrei, mitocôndrias, né? Então, as células do nosso corpo, ribossomos, etc. O próprio endotélio, epitélio, células de revestimento, células com suas funções, as células. Então, o líquido intracelular é o líquido que está no interior das células. O líquido extracelular, pessoal, o próprio nome já diz, é o líquido que está fora das células. E esse líquido extracelular é subdividido em líquido intersticial, que é o líquido presente no espaço intersticial, e o plasma sanguíneo, né? Por que a gente não diz o sangue? Porque o sangue é subdividido em plasma e hematócrito, né? E é a parte líquida do sangue que representa o líquido extracelular, tá bom? E há também uma quantidade pequena de líquido no chamado espaço transcelular, né? Este é o líquido transcelular. Quem que forma esse líquido transcelular, né? É o líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, né? Líquor. O líquido pleural, beleza? O líquido do espaço peritoneal, beleza? Esses são líquidos em espaços, né? Espaço cefalorraquidiano, beleza? Espaço entre o pulmão, que é o líquido pleural, o líquido peritoneal, que é a camada que reveste o abdômen, né? Então, nesses espaços há um líquido, e esse líquido é chamado de líquido transcelular. Então, todos esses líquidos em conjunto formam o líquido corporal total. Beleza? As fontes trazem que nós temos, em média, cerca de 42 litros de líquido no corpo, né? 42 litros de líquido distribuído no corpo. Desses 42 litros, 2/3 estão dentro do espaço intracelular, que corresponde ao valor de 28 litros. 2/3, né? 2/3 está no espaço intracelular. E 1/3 está no espaço extracelular. Esse 1/3 restante é 14 litros. Desse 1/3 restante, o espaço intersticial pega 3/4 desses 14 litros, mais ou menos ali 11 litros, né, de líquido, e o plasma pega 1/3. 1/4, perdão. Pega 1/4 restante, que é mais ou menos o valor de 3 litros. Beleza? E o líquido transcelular é pouca coisa, não dá 1 litro, tá bom? Beleza, pessoal. Vou apagar esse 4 aqui, que esse trem dá gastura na gente. Fechou? Então, quando a gente fala dos compartimentos dos líquidos corporais, é isso, tá? O que é um compartimento? É algo que armazena líquido. Quais que são os dois grandes compartimentos? O compartimento intracelular, interior das células, e extracelular, fora das células. O extracelular é subdividido em compartimento intersticial, né, que é o líquido intersticial, que a gente já estudou, e o plasma sanguíneo, que é o sangue, né, a parte líquida do sangue. Fechou? Aí eu trouxe para vocês aqui essa imagem, ó,
que resume todos os compartimentos, ó, compartimento intracelular, compartimento extracelular, ó lá, líquido extracelular, plasma, líquido intersticial. E aí, pessoal, essa imagem já traz para nós uma noção importante, que é a noção de troca entre os compartimentos. Então, o plasma ele troca líquidos, solutos, solventes com o líquido intersticial. E o líquido intersticial troca os seus nutrientes, os seus líquidos, com o líquido intracelular. Isso a gente já viu naquela aula que eu falei sobre o espaço intersticial, né? Falei para vocês que o plasma troca sangue, né? Troca líquido e soluto com o espaço intersticial. O espaço intersticial, que está em contato direto com as células, vai realizar trocas com as células, com o líquido intracelular, né? E aqui são os vasos linfáticos, né? Que vão captar esse líquido intersticial. Lembra que 9/10 de tudo que vai para o espaço intersticial é recaptado pelo vaso linfático e é drenado lá na veia cava para o átrio direito? Pois é isso mesmo. Então, os vasos linfáticos drenam cerca de 9/10 de tudo aquilo que é drenado para o espaço intersticial. Então, tudo aquilo que é filtrado para o espaço intersticial, 9/10 é drenado de volta para o sistema circulatório sanguíneo. Tá bom? E essa imagem ainda traz o conceito de ganho e perda dos líquidos corporais. Aí nós já podemos retomar nessa imagem aqui. Pessoal, nós temos uma entrada diária de água, tá? Essa entrada de água se dá através do quê? Ó, a entrada de água se dá através da ingestão. Como assim da ingestão? A água líquida, que nós ingerimos cerca de 2.100 ml de água, né? Mais a água que está no interior dos alimentos. Então, a gente ingere cerca de 2.100 ml de água na forma líquida, mais a forma presente no interior do alimento. E cerca de 200 ml de água é adicionado ao nosso compartimento hídrico corporal, então, ingestão. E 200 ml é adicionado aos compartimentos hídricos corporais através do metabolismo de carboidratos. Beleza? Então, 2.100 ml a gente ingere e 200 ml a gente ganha através do metabolismo de carboidrato, totalizando uma ingesta de cerca de 2.300 ml. E aí, pessoal, nós perdemos parte dessa água, né? E como que se dá essa perda? Essa perda se dá através da perda diária de água, né? Como que essa perda se dá? A perda se dá através da perda insensível. O que é essa perda insensível? É a quantidade de água que é evaporada em cada respiração e a quantidade de água que é evaporada através de difusão pela pele. Não confunda com suor. Difusão pela pele é diferente de suor. Então, a gente perde água através da evaporação pelo processo respiratório, pelos pulmões, evaporação no pulmão, e pela difusão na pele. E, além disso, a gente também perde água. Essa é a perda insensível. Então, o que é a perda insensível? Pulmão, vou colocar aqui, pulmão, mais difusão na pele. Beleza. Há também a perda chamada de perda de líquido no suor. Então, no suor, a gente perde muito líquido. Beleza? Outra forma de perder. Outra forma, nas fezes. Nas fezes, nós também perdemos muita água, principalmente no caso de diarreia. A gente perde muita água. E, por fim, a perda de água pelos rins. Beleza? Que é o principal meio de perder água. Então, a gente tem o ganho. Vou separar aqui, ó. Aqui é o ganho, né? Tudo que está aqui acima é ganho de água. E tudo que está aqui abaixo é perda de água. Eu podia colocar tudo numa cor só, né? Facilitar a nossa vida. Ó. Fazer assim, ó. Ganho de água
e em azul, perda de água. Tudo que está abaixo, né? Beleza? Então, tudo que está abaixo da linha azul é perda de água. Aqui é o título. Aqui é o título. E aqui são as formas de você perder água, né? Show de bola, compreendemos isso. Quando a gente pensa nos volumes, a gente já falou, ó, o ganho é de 2.300 ml, tá aqui, 2.300 ml, ó. Total de ganho, 2.300 ml. Ingesta de líquidos, líquido e alimento, e do metabolismo, 200 ml, totalizando 2.300. Já as perdas, pessoal, quais que são os volumes? Olha, pela pele, nós perdemos por difusão cerca de 350 ml no estado de repouso. Pelos pulmões, nós perdemos cerca de 350 ml através da evaporação na respiração, em estado de repouso. Tudo isso que eu vou falar agora é no repouso, tá? Pelo suor, nós perdemos 100 ml no repouso. Pelas fezes, 100 ml. E pela urina, nós perdemos 1.400 ml, que eu já mencionei para vocês em um tema anterior, nesse mesmo momento, tá? Mencionei para vocês logo aqui atrás, ó. Não lembro onde que foi, não. Vou voltar para perder tempo. Beleza. Então, no estado de repouso, são esses os volumes que nós perdemos. Perceba que totaliza os mesmos 2.300 ml. Ou seja, o corpo se regula de forma que a perda de líquido seja igual ao ganho de líquido. Tudo bem? Porém, pessoal, isso é no estado de repouso. Já no exercício prolongado, perceba que esses valores mudam. Ó, a perda por difusão pela pele não muda, mas pelo pulmão muda, aumenta para 650, pelo suor muda, 5.000 ml, podendo alcançar até valores maiores ainda. Pelas fezes não muda e a urina diminui, né? Porque quando a gente está em exercício físico, o simpático que está ativo diminui a taxa de filtração glomerular. A gente já sabe disso, né? E aí, pessoal, o que o corpo precisa fazer no estágio de exercício, já que você está perdendo cerca de 6.600 ml e você está ganhando 2.300? Aqui é ativado o mecanismo da sede, pessoal, para que você aumente a oferta hídrica, para que você aumente a ingesta hídrica. E, além disso, aqui entra também os mecanismos de regulação dos compartimentos hídricos corporais, que nós iremos falar agora adiante. Fechou? Antes de mais nada, é importante salientar como que se faz para determinar os volumes dos compartimentos hídricos corporais. Isso aqui não é objeto de estudo, isso aqui a gente vê no ensino médio, né? É coisa simples. Eu vou trazer só a título de curiosidade mesmo. Vamos lá. Para se determinar, você utiliza o método da diluição. Então, você pega uma substância marcadora apropriada, tá? Há substâncias que elas ficam alojadas apenas no plasma, há substâncias que ficam alojadas no plasma e no espaço intersticial, beleza? E aí, há substâncias que ficam alojadas em todos os líquidos corporais, né? Quais substâncias são essas? Se você quer uma substância que fique em todo o líquido corporal, essa substância se chama D20, tá? Se você quer uma substância que fica só no líquido extracelular, essa substância pode ser, por exemplo, a inulina, né? Pode ser uma substância marcadora, que fica no líquido extracelular e intracelular. Aí você já tem a albumina radioativa, né? Então, cada uma das substâncias, elas vão ficar presentes em um determinado espaço e você vai lançar a mão de uma dessas substâncias para determinar o volume daquele determinado espaço que você está procurando, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, você vai escolher a substância baseado no compartimento corporal que você quer avaliar o volume. Injeta a quantidade conhecida dessa substância marcadora, espera que ocorra o equilíbrio dessa substância entre os compartimentos e faz a medida da concentração plasmática dessa substância. E, a partir dessa concentração, você consegue estimar o volume do compartimento corporal. Por quê? É simples. Se você coloca a substância em uma dada concentração num determinado compartimento hídrico corporal, depois que você espera ocorrer o equilíbrio dessa substância por aquele compartimento,
faz a extração daquele determinado líquido e vê a nova concentração que essa substância adotou, você consegue perceber o volume daquele compartimento, né? Porque há uma constante na física e na química que diz o seguinte: volume de A vezes concentração de A vai ser igual a volume de B vezes concentração de B, né? Ou seja, o volume de A, que é na seringa que você vai injetar, é pequeno, a concentração é grande. Quando você injeta na circulação, o volume da circulação é muito grande, porém a concentração vai diminuir. Percebe? A concentração na circulação vai diminuir. Isso faz com que nós consigamos descobrir o volume daquele determinado compartimento. Tá? É essa fórmula aqui, ó. Basta você passar essa concentração de B para cá que a gente chega na mesma fórmula que eu mencionei aqui acima. Então, para determinar o volume de um compartimento hídrico corporal é isso, pessoal. Você seleciona uma substância apropriada que vai ficar alojada em um determinado compartimento, lança a mão dessa substância injetando ela na circulação sanguínea, você vai ter o dado do volume que foi injetado e da concentração que foi injetada e vai ter o dado da concentração que foi retirada. Jogando na regra de 3, você chega no volume do compartimento corporal. Fechou? Está tudo muito bem descrito nessa imagem aqui também. Tá vendo? Você injeta a substância num determinado compartimento. A partir desse momento, esse compartimento tem um volume e vai passar a ter uma concentração. Você retira isso aqui, descobre qual a nova concentração, joga na regrinha de 3 e descobre o volume daquele compartimento. Fato é que, né, há determinados compartimentos corporais que você não consegue determinar, beleza? Mas aí basta você fazer a regra de 3. Se eu sei que o leque tem tanto, e eu sei que o meu compartimento corporal total tem tanto, meu leak tem tanto, né? E assim você vai descobrindo os volumes dos compartimentos. Mas isso, como eu falei, é só uma curiosidade, tá? O que nos importa é saber sobre o deslocamento de água entre os compartimentos líquidos corporais, tá? O deslocamento de água entre os compartimentos, pessoal, ele visa isso aqui, ó, o equilíbrio osmótico. Então, o deslocamento de água entre os compartimentos corporais só ocorre quando houver desequilíbrio osmótico. Por quê? Porque esse deslocamento serve justamente para retomar o equilíbrio osmótico, certo? Então, o corpo visa sempre manter o equilíbrio osmótico entre os líquidos intra e extracelular. Isso eu preciso que vocês internalizem. O corpo sempre quer manter o equilíbrio entre os meios intra e extracelular. Como que ele vai fazer isso? Deslocando água de um compartimento corporal para outro, do leak para o leque ou do leque para o leak, tá bom? E o que é esse equilíbrio osmótico? O equilíbrio osmótico, pessoal, está muito relacionado à osmolaridade. O que é a osmolaridade? É a concentração de partículas osmoticamente ativas, né, dentro de um determinado solvente. Então, o que é? Melhor dizendo, vamos supor, é a quantidade de sódio que você tem no seu sangue. É a quantidade de potássio que você tem no seu sangue. Se você aumenta a concentração de sódio, de sal, no seu sangue, você está aumentando a concentração de partículas osmoticamente ativas. Se você aumenta a concentração de partículas osmoticamente ativas, você aumenta a osmolaridade. E se a osmolaridade de um dos compartimentos, né, os compartimentos sempre vão ser leque versus leak. E o corpo quer sempre balancear. Se você aumenta a osmolaridade de leque, o que o corpo faz? O corpo desloca água de leak para leque para fazer com que a osmolaridade de leque diminua e se iguale à osmolaridade de leak. Então, a ideia é essa. A osmolaridade de um lado aumentou, o que eu vou fazer? Eu vou transportar a água de um para o outro para reduzir aquela osmolaridade e para que a gente alcance o equilíbrio de osmolaridade. O valor normal de osmolaridade dos compartimentos hídricos corporais é 300 miliosmóis por litro, tanto do líquido quanto do leque, tá? Isso a gente já falou lá na primeira aula nossa,
que eu falei sobre a concentração do leque, concentração do leak, a gente já abordou isso aqui. Então, o valor normal é de 300 miliosmóis por litro, tá bom? Nos compartimentos hídricos corporais. Alterações nesse valor vão promover o deslocamento de água entre os compartimentos. Admite-se que os solutos NaCl, né, que é o nosso sal, e NaHCO3, né, que é o bicarbonato de sódio, e açúcares com alto peso molecular, como o manitol, fiquem confinados ao leque. Tá? Então, eu falei que você quer utilizar um marcador para o leque, você vai utilizar quem? Manitol, inulina. Né? Se você quer um que fique restrito ao compartimento do plasma, é albumina radioativa. Né? Então, cada um dos marcadores demarca um determinado compartimento corpóreo para que você consiga determinar através dessa forma. Beleza. E qual que é a importância disso aqui, pessoal? A importância é que, como eu falei, se você aumenta a concentração do soluto, você aumenta a osmolaridade. Se você diminui a concentração do soluto, você diminui a osmolaridade. E você diminuindo a osmolaridade de leque, já que esses solutos ficam restritos, né, ao leque, como eu trouxe aqui para vocês, se você diminuir a osmolaridade de leque, ou aumentar, vai promover a saída ou a entrada de líquido no leak. Como assim? Nós falamos aqui, né? Nós falamos aqui do aumento da concentração, aumento da osmolaridade de leque. Vai fazer saída de líquido do leak. Beleza. Agora, e no caso, se você tem a redução da osmolaridade de leque? Se você tem a redução da osmolaridade de leque, pessoal, o que isso significa? Significa que leak está mais concentrado. E se leak está mais concentrado, isso favorece que a água sai sempre de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. É outro conceito que eu preciso que vocês internalizem. A água sempre se move em direção ao meio mais concentrado. Beleza? Então, vocês precisam internalizar isso aqui. Onde estiver mais concentrado é para onde a água vai. Então, se você reduzir a osmolaridade de leque, leak ficou com a maior osmolaridade. Nesse sentido, o líquido agora flui de leque para leak. Com isso, a osmolaridade de leque volta a aumentar gradativamente, vai aumentando gradativamente, e a osmolaridade de leak vai caindo gradativamente, até que esses dois fiquem com a osmolaridade iguais. Então, o intuito é retomar o equilíbrio. Tá aqui. O equilíbrio osmótico é mantido. Então, variações da osmolaridade geram deslocamento de água para retomar o equilíbrio osmótico. Vão ter situações que essa osmolaridade, mesmo após o equilíbrio, vai ficar aumentada em relação ao que era anteriormente, e vão ter situações que essa osmolaridade após o equilíbrio vai estar diminuída em relação ao que era anteriormente. Fechou? Beleza. E aí, nós agora podemos entrar nos fenômenos que favorecem esse deslocamento de água entre os compartimentos hídricos corporais. São 6 os fenômenos, tá? E cada um deles vai ter uma característica principal. Alguns conceitos que vocês precisam anotar. Contração significa diminuição e expansão significa aumento. Então, quando eu falo uma contração de volume, significa que o meu volume diminuiu. E quando eu digo uma expansão de volume, significa que o meu volume aumentou. Beleza. O termo isosmótico significa que houve uma diminuição do volume, houve uma retirada de volume
E esse volume que foi retirado era isosmótico em relação ao leque. Significa dizer que o volume que foi retirado tinha a mesma concentração de leque. Isosmótico, mesma concentração, mesma osmolaridade. Hiperosmótico significa que a concentração desse volume era superior ao do leque. Então, foi retirado um volume, foi diminuído um volume, retirado um volume que tinha a concentração superior ao volume do leque. E isso vai ter uma reverberação. E hipoosmótico significa dizer que esse volume foi contração, diminuição ou retirada, né? Porque se você retira, você diminui automaticamente. Então, a contração de volume hiposmótica quer dizer o quê? Que você retirou um volume que tinha uma concentração inferior ao volume do leque, tá bom? E a gente sempre se refere aqui ao leque, porque é o leque que vai sofrer a consequência inicial. O leque sofre a consequência secundária. Por quê? O leque é no interior da célula. Então, o leque que toma a paulada inicial, que é o plasma, né? E depois o leque que vem tentando resolver o problema, gerando o equilíbrio e o deslocamento de água entre os compartimentos corporais. Beleza? Então, a gente sempre vai estar se referindo aqui ao leque. Ao leque. Beleza? Se refere ao leque. Show de bola. Então, contração é retirada, diminuição. Expansão é inclusão, né? É aumento. Isosmótica, mesma osmolaridade, mesma concentração. Hiperosmótica, maior concentração, maior osmolaridade. Hiposmótica, menor concentração, menor osmolaridade. Beleza? Vamos anotar isso aqui então. Contração versus expansão. Retirada barra diminuição. Inclusão barra aumento. Prefixo iso igual. Prefixo hiper maior. Prefixo hipo menor. Como assim? Menor o quê? Osmolaridade, tá? Osmolaridade. Ou concentração. Fechou? Show de bola, então. Agora nós podemos falar dos fenômenos. Bom, pessoal, quando você tem uma contração isosmótica de volume, né? O que significa isso? Significa que você teve uma redução, uma retirada de um volume que tinha uma concentração igual ao volume presente no leque. Qual um exemplo de quando isso ocorre? Isso ocorre durante a diarreia, né? Na diarreia, você perde muito líquido através das fezes, mas é um líquido que tem a concentração igual ao líquido de leque. O que isso causa, então? Se a gente pensa no compartimento corporal, isso vai causar apenas a redução do volume do leque. Se você teve redução do volume do leque, mas não houve diferença, mas não houve alteração na concentração do leque, haverá deslocamento de líquido entre os compartimentos? Não haverá, pessoal. Lembre-se, o líquido sempre se move de onde tem menor concentração para onde tem maior concentração. Ou seja, ele só se move quando há diferença de concentração. Então, mesmo que na diarreia você tenha um quadro de redução do volume do leque, você não terá, consequentemente, uma passagem de líquido do leque para o leque. O leque vai manter com o mesmo volume que ele já tinha e o leque vai ficar com volume diminuído. E isso mostra aqui para nós, o volume do leque na contração isosmótica de volume, ele reduz. O volume do leque se mantém inalterado, porque não houve diferença, não houve alteração na osmolaridade dos compartimentos.
Olha lá, a osmolaridade se mantém inalterada. Isso aqui é nada, tá? Não houve nada. A osmolaridade não houve nada nela, como nós já mencionamos. E aí, pessoal, outros dois fatores que vocês têm que se atentar é o hematócrito e a proteína plasmática, tá? Hematócrito são as hemácias e as proteínas plasmáticas pode ser, por exemplo, a albumina, né? Veja bem, se você reduzir o volume do seu leque, o que vai ocorrer com o seu hematócrito? Vai aumentar, vai se manter ou vai diminuir? Vai aumentar, né, pessoal? Porque se você está perdendo líquido isosmótico, isso está fazendo com que tudo que esteja no sangue aumente a concentração, né? Porque concentração é baseada no volume. Se você diminui o seu volume, a concentração aumenta. Então, o seu hematócrito vai aumentar. E o plasma, pessoal? Né? E a proteína plasmática? O que vai acontecer com ela? Também vai aumentar. Porque se o volume do plasma está reduzindo, automaticamente a concentração da proteína que está ali também aumenta. Show de bola, entendemos isso. Na contração hiperosmótica de volume, pessoal, a gente já vai ter um outro fenômeno. Espera aí que eu vou tomar um gole d'água. Show de bola. Cortei o raciocínio aqui, mas é bom que vocês descansam também. Beleza, então nós entendemos a contração isosmótica de volume. E na contração hiperosmótica de volume, pessoal? Contração, redução, retirada. Hiperosmótica. Então, você está perdendo um volume que tinha a concentração superior à concentração do leque. Então, o que isso vai causar? Se você está tirando volume com concentração superior ao do leque. Isso vai causar, pessoal, redução tanto no volume do leque quanto na concentração do leque. É a mesma coisa de dizer que você está tirando um líquido muito concentrado. Se você está tirando um líquido muito concentrado, fica um líquido pouco concentrado. Então, você tira volume e concentração. Então, o leque que fica com a concentração reduzida, tá bom? E qual que é um exemplo disso? Um exemplo disso, pessoal, é o suor, tá bom? Um exemplo disso é o suor, né? É a febre, tá bom? Espera aí que eu vou ter que fazer uma alteração aqui. Estilos. Uhum. Deixa eu ver se agora vai. Não. Aí. Show de bola. Pessoal, perdão. A contração hiperosmótica de volume se refere ao que está acontecendo no leque. Eu falei aqui e troquei agora no momento da explicação. Então, veja bem. Se você diz que está havendo uma contração hiperosmótica, significa que você está tendo uma contração do seu leque, tudo se refere ao leque. Então, está tendo uma contração do seu leque e o seu leque está ficando hiperosmótico. Correto? Certo. Então, não confundam, tá? Eu expliquei de uma maneira errada. Peço perdão. Vamos retomar. Todos os termos se referem ao leque. Coloquei isso aqui para vocês desde o início da aula. Então, a contração está se referindo ao leque. O leque está contraindo, está diminuindo de volume. Hiperosmótico se refere ao leque. Então, o leque está ficando hiperosmótico. O que significa dizer que o leque está ficando hiperosmótico? Significa dizer que o leque está aumentando a sua concentração, está aumentando a sua osmolaridade. Quando que isso ocorre? Isso ocorre, por exemplo, suor, febre, né, que vai promover suor, diabetes insípido. Como assim? O suor, pessoal, ele é formado por água e sódio. Entretanto, a concentração de água é muito maior do que a concentração de sódio, beleza? Então, você perde muito mais água do que perde sódio. Então, você está perdendo um líquido pouco concentrado. Se você perde um líquido pouco concentrado, fica um líquido muito concentrado. Então, você tem tanto a redução do volume quanto o aumento da concentração.
no caso do suor, tá? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de privação de água. Você está no deserto, o que vai ocorrer? Se você está no deserto, você não vai estar ingerindo água suficiente e vai estar perdendo muita água pelo suor. Automaticamente está aqui, ó, desidratação severa e privação de água. Você nem ingere água para repor a osmolaridade do seu corpo e também está perdendo muita água pelo suor. Isso leva a uma contração hiperosmótica do seu leque. Ele diminui de volume e fica hiperosmótico, hiperconcentrado. Vamos ver as consequências? Ó, o volume do leque diminui, volume diminui. Automaticamente, se seu leque está ficando hiperconcentrado, o que vai estar ocorrendo com a passagem de água do leak para o leque? Vai acontecer? Vai acontecer. Por quê? Porque agora você tem diferença de concentração. Então, o seu leak começa a perder água para o leque, né? O seu leak começa a perder água para o leque porque o leque está hiperconcentrado. Com isso, pessoal, o volume do leak diminui, beleza? E a osmolaridade? O que vai ocorrer? Quando a gente fala osmolaridade, é a osmolaridade global, tá? Houve alteração na osmolaridade? Houve, porque o leque ficou hiperconcentrado. Automaticamente, sempre que um dos compartimentos ficar hiperconcentrado ou hiperconcentrado e depois houver a passagem de água de um compartimento para o outro, no final das contas, a concentração final sempre vai ser superior ou inferior ao que era. Beleza? Porque você nunca vai conseguir voltar ao nível anterior de concentração apenas com a passagem de solvente de um compartimento para o outro. Então, vamos lá. Então, a osmolaridade, se a gente está falando de uma situação hiperosmótica, a osmolaridade, no final das contas, vai estar aumentada, tá? Porque mesmo que ocorra a passagem de água do leak para o leque, o leak vai passar água para o leque para diminuir a concentração do leque. Mas nisso, a concentração do leak está aumentando. Então, vai chegar um momento que eles vão se equilibrar suas concentrações, mas, de toda forma, a concentração do leak aumentou. E a do leque diminuiu, mas não diminuiu para o que era antes, entendeu? Diminuiu para um estado de equilíbrio entre esses dois, beleza? Então, a osmolaridade aumenta. O hematócrito, acontece alguma coisa? Nesse caso, pessoal, não acontece. Por quê? O hematócrito também é uma célula. Então, o hematócrito, ele perde água, né? Ele perde água do seu leak para o leque. Então, com isso, apesar do fato de a quantidade de hematócritos por unidade de volume sanguíneo aumentar, o volume da célula do hematócrito diminui, o que faz com que a sua concentração final se mantenha inalterada. E as proteínas plasmáticas? Vai acontecer alguma coisa com elas? Vai. Se você está tendo diminuição do volume do leque, automaticamente a concentração de proteínas aumenta, porque proteína não é uma célula, né? Proteína é uma molécula. E a molécula de proteína não vai perder água. Então, a concentração dela aumenta. Show de bola. Contração hiposmótica de volume. Beleza? Na contração hiposmótica de volume, pessoal, a gente vai ter, se refere ao leque. Sempre que você pega o termo e lembra, esse termo está se referindo ao leque. Então, contração, diminuição de volume do leque. Hiposmótica, o leque está ficando hiposmótico. Então, o que está acontecendo com esse leque para ele ficar hiposmótico? É o caso da insuficiência suprarrenal. O que a suprarrenal ou glândula adrenal produz? A glândula adrenal, pessoal, produz a aldosterona, tá? A aldosterona é um hormônio que aumenta a reabsorção de sódio lá nos túbulos convolutos distais. A gente vai mencionar isso mais para frente. Vocês não precisam ficar, meu Deus, ele não falou disso antes, não sei o quê. Isso é tema para o problema 2, tá? Ou para o fechamento 2, perdão. Problema 3, fechamento 2. A gente vai mencionar isso na próxima aula. Então, pessoal, a adrenal produz aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio. Quando você tem a insuficiência suprarrenal, o que vai estar ocorrendo? Você vai estar com insuficiência na produção de aldosterona. Se você produz menos aldosterona, automaticamente você reabsorve menos sódio. Se você reabsorve menos sódio, muito sódio vai ser perdido
lá na urina, né? Porque a função dela é reabsorver sódio da urina. O túbulo convoluto distal está lá no néfron, né? Que é um dos últimos elementos do néfron. É uma das últimas partes do néfron. Então, se você não reabsorve sódio, pela falta da aldosterona, muito sódio é excretado na urina e, consequentemente, você perde muita água junto também. Então, você está perdendo aqui um líquido muito concentrado. Se você perde um líquido muito concentrado, o que fica? Fica um líquido pouco concentrado. É justamente o que acontece. Ó. Fica um líquido com menor volume, né? Contração, já que você perdeu o líquido, mas esse líquido estava muito concentrado, então você perdeu o líquido de toda forma. Contração de volume. E se você perdeu um líquido que era muito concentrado, fica um líquido pouco concentrado. Então o leque fica hiposmótico. É o caso da insuficiência suprarrenal. Na insuficiência suprarrenal, o volume do leque diminui, o volume do leque diminui, né? Você está perdendo o líquido do leque. E o volume do leque, o que ocorre? Na insuficiência suprarrenal, pessoal, na contração hiposmótica de volume, o volume do leque aumenta, porque o líquido não passa de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Se o leque está hiposmótico, está pouco concentrado, o líquido vai começar a sair do leque para o leque. Então, na contração hiposmótica de volume, o leque perde água duas vezes. Ele perde água muito concentrada na urina e perde água depois para o leque, porque o leque está mais concentrado, então a água vai sair do leque para o leque. Então, o volume do leque abaixa muito e o volume do leque aumenta. A osmolaridade, o que ocorre? A osmolaridade, vai acontecer alguma coisa com ela? Vai. A osmolaridade vai diminuir. Se a osmolaridade do leque diminuiu, automaticamente, no final das contas, a osmolaridade vai ficar menor do que o normal. Então, a osmolaridade diminui. Porque mesmo que esteja saindo água do leque para o leak, e isso vai favorecer um aumento da osmolaridade do leque ao longo do tempo e uma redução da osmolaridade do leak, quando ocorrer o equilíbrio, essa osmolaridade vai ser menor do que o que era anteriormente. O hematócrito, vai ocorrer alguma coisa com ele? Vai, pessoal, vai ocorrer o aumento da concentração do hematócrito, por dois motivos. Tanto porque você está tendo uma diminuição do volume plasmático e, com isso, a concentração do hematócrito fica maior, quanto também pelo fato de que vai estar entrando água do plasma para o interior do hematócrito, que é uma célula. E dentro do hematócrito vai estar mais concentrado, então vai entrar. Então, ele aumenta o seu tamanho celular, ampliando ainda mais a sua concentração. E as proteínas, vai acontecer alguma coisa com ela? Vai. As proteínas vão aumentar de concentração também. Show de bola. Expansão isosmótica de volume. Agora, a gente finalizou as contrações. Então, nós matamos a diarreia, né, que é a isosmótica, a desidratação severa, que é a hiperosmótica, e a insuficiência suprarrenal, que é a contração hiposmótica. Agora, nós vamos passar para as expansões. Show! Expansão isosmótica de volume. Você está tendo aumento, expansão, né, expansão de volume do leque, e esse é um volume que está sendo aumentado com a concentração igual à do leque. Show de bola. Qual o exemplo disso? Infusão de NaCl isotônico, ou seja, soro fisiológico. Quando você pega o soro e injeta na veia. Aquilo aumenta o volume do seu leque, mas não altera a concentração. O que isso vai ocorrer? Vai gerar um aumento no volume do leque. Como a concentração é isosmótica, não tem deslocamento de líquido entre os compartimentos corporais. Como é isosmótica, a osmolaridade se mantém a mesma. Como ocorreu uma expansão, a concentração do hematócrito diminui, porque se você aumenta o volume, a concentração de uma substância diminui. Então, a concentração de hematócrito diminui e a concentração de proteína diminui. Show de bola. Expansão hiperosmótica de volume. Você está tendo aumento do volume do seu leque e esse leque está ficando hiperosmótico. Qual um exemplo disso? A ingestão elevada de NaCl, sal de cozinha. Quando você come muito sal de cozinha, você vai ter o aumento da osmolaridade de leque e isso vai atrair água de leque para leque, gerando então o aumento do volume de leque, gerando então a expansão hiperosmótica. Então, o que vai ocorrer? Você comeu muito sal? Isso vai gerar o aumento na osmolaridade de leque, que vai favorecer a saída de água de leque, que está menos concentrado, para leque, que está mais concentrado. Essa saída de água de leque para leque aumenta o volume de leque, então o volume de leque vai ficar aumentado,
e diminui o volume de leak, que vai ficar reduzido. E, no final das contas, a osmolaridade vai ficar aumentada. Por quê? Porque leak vai perder água, né? Aumentando a sua osmolaridade, e leque vai ganhar água, diminuindo sua osmolaridade. Mas sua osmolaridade já estava maior do que era. Então, ela reduz, mas ela vai permanecer durante o equilíbrio maior do que o que ela já era. Beleza. O que vai acontecer com o hematócrito? O hematócrito vai reduzir a sua concentração. Porque você não está tendo uma expansão. Se você está tendo uma expansão, esse hematócrito vai reduzir a concentração, porque o volume sanguíneo vai estar aumentado. E, além disso, esse hematócrito, por ser uma célula, ele também perde água para leque, diminuindo ainda mais sua concentração. E as proteínas também vão diminuir sua concentração. E, por fim, pessoal, a gente tem a expansão hiposmótica de volume. A expansão hiposmótica de volume é um exemplo dela. Expansão, né? Aumento do volume do leque de maneira hiposmótica. Então, o leque está aumentando de volume e ficando menos concentrado. Qual é o exemplo disso? O CADH, que é a síndrome da insuficiência do hormônio antidiurético. O que o hormônio antidiurético faz? O próprio nome diz. Ele é antidiurético. Se ele é antidiurético, ele diminui a diurese. Como que ele faz isso? Reabsorvendo água. Se você tem a insuficiência do hormônio antidiurético, você não vai conseguir ter a função que esse hormônio fazia, que era de reabsorver água no néfron. Se você não reabsorve água, você urina muita água. E você urinando muita água, o que vai acontecer, pessoal? Se você urina muita água, você perde água do corpo. Aí esse seria o caso da insuficiência de hormônio no tipo não produz hormônio, tá bom? Eu lembrei aqui que o livro traz isso. No caso da insuficiência que você não produz hormônio, aconteceria isso que nós falamos, né? Você perderia muita água na urina e geraria uma contração. Mas nesse caso aqui, não é esse o exemplo que o livro quer. O exemplo que o livro quer é no caso da hiperestimulação do hormônio antidiurético, certo? O que esse hormônio antidiurético vai estar fazendo nesse caso aqui? Lembrei. É secreção inadequada, tá? Síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético. Nesse caso aqui da imagem, o que o livro está querendo mostrar? Que esse hormônio está sendo secretado de maneira inadequada. Ou seja, está sendo hipersecretado. Está sendo secretado mais do que devia. Se a função do hormônio é reabsorver muita água, ou se a função do hormônio é reabsorver água e você está tendo a hipersecreção desse hormônio, ele vai estar reabsorvendo mais água do que ele devia, certo? Quando esse hormônio reabsorve mais água do que ele devia, ele aumenta o volume de leque, mas ele diminui a osmolaridade de leque, percebe? Porque você está reabsorvendo muita água, e água não aumenta a osmolaridade. Água em excesso diminui a osmolaridade, né? Então, ao você reabsorver muita água através da hipersecreção do hormônio antidiurético, você automaticamente aumenta o volume de leque, mas diminui a concentração de leque. O que vai começar a ocorrer a partir desse momento? Vai começar a ocorrer a saída de água de leque para leak, porque leque ficou hipoconcentrado, hipoosmótico. Com isso, leak começa a ganhar volume, porque leak está mais concentrado. Então, ocorre o aumento do volume tanto de leque quanto de leak pela passagem de água de leque para leak. Então, a gente vem aqui, ó, volume de leque aumenta, volume de leak também aumenta, porque vai passar água de leque, que está hipoconcentrado, para leak, que está hiperconcentrado, para você gerar o equilíbrio osmótico. Fechou? Alcançamos o equilíbrio osmótico? Como que vai ficar a osmolaridade final? A osmolaridade final vai ficar reduzida, pessoal, porque o volume de leque foi aumentado de forma a reduzir a osmolaridade de leque. Então, a osmolaridade de leque ficou reduzida. Aí, mesmo que você esteja tendo equilíbrio, após o momento em que a concentração de leque aumentar pela saída de água e a concentração de leak diminuir pela chegada de água, no final das contas, essa concentração vai estar reduzida, porque ela não vai conseguir retomar os valores que era anteriormente, beleza? Isso vai ficar mais claro na imagem que eu vou trazer no próximo slide. O hematócrito, o que vai acontecer com ele? O hematócrito, pessoal, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o hematócrito é uma célula.
Então, mesmo que o volume de leque esteja aumentando, o volume da célula do hematócrito também vai aumentar. Por quê? Porque ele é mais concentrado do que leque. Então, ele ganha líquido de leque também. Com isso, apesar do volume estar aumentando, o volume da célula do hematócrito também aumenta, o que balanceia isso e faz com que a concentração do hematócrito não altere, entendeu? Porque o que é concentração? É a massa de uma determinada substância sobre um determinado volume, né? Se você aumenta o volume sanguíneo sem alterar a massa dessa substância, automaticamente a concentração cai, né? Então, concentração é igual a massa sobre o determinado volume. Se você aumenta o volume sem alterar a massa, a concentração cai, né? Porém, nesse caso aqui, você está aumentando o volume sanguíneo, mas a massa do hematócrito, o tamanho do hematócrito, está aumentando também, porque ele está ganhando água. Com isso, a concentração ficará inalterada. E a proteína, pessoal, o que vai ocorrer com ela? A proteína vai diminuir sua concentração, porque ela não é uma célula, então ela não ganha água e o volume de leque está aumentando. Fechou? Show de bola, então. Aí aqui, ó, eu trouxe para vocês a imagem que exemplifica bem isso que a gente está falando. Ó. O estado normal, você tem o volume desses compartimentos, leak e leque, lembrando que o volume de leak é 2/3 do total e leque 1/3, então por isso que é maior, né? E aqui é a osmolaridade. Ó, na diarreia, você teve o quê? Uma contração hiposmótica de volume. Então, o volume de leque diminuiu, isosmótica de volume, perdão. Então, na diarreia, o volume de leque diminuiu aqui. Tá vendo que ficou branquinho esse espaço? Então, o volume diminuiu, mas foi uma contração isoosmótica. Iso igual. Então, foi uma contração que não teve alteração na osmolaridade. Por isso, você só tem perda no volume. Privação de água, suor excessivo. Contração hiperosmótica, né? Você vai perder água de leque. Com isso, seu leque vai ficar hiperosmótico, hiperconcentrado. Com isso, leak perde água. Ó, leak perdendo água aqui, ó. Tá vendo? Leak perde água para leque. Porque a água se move de onde está menos concentrado para onde está mais. Se leque ficou mais concentrado por conta do suor, leak perde água para leque. E automaticamente, pessoal, a osmolaridade do sistema fica aumentada, porque ela nunca retorna ao normal. Olha ela ficando aumentada aqui, ó, osmolaridade. Lembra, ó, osmolaridade, né? É o que indica esse gráfico aqui. Então, aqui está demonstrando a osmolaridade que fica aumentada. Insuficiência suprarrenal. Então, você para de conseguir produzir aldosterona, começa a secretar muito sódio, começa a perder muita água concentrada. Se você perde água concentrada, fica um líquido pouco concentrado. Se fica um líquido pouco concentrado, leque perde líquido e ainda perde líquido para a urina e ainda perde líquido para o leak, porque leque vai ficar menos concentrado, é uma contração hiposmótica. Leque fica menos concentrado do que leak. Leque começa a perder água para leak, olha lá, leque está perdendo água para leak. Leak ganha água de leque e todo o sistema fica com a osmolaridade reduzida. Porque se leque ficou hiposmótico, quando ocorreu o equilíbrio, todo o sistema fica hiposmótico. Show? E agora, no caso da expansão, olha lá. Expansão isosmótica de volume. Exemplo, infusão de soro fisiológico. Se é isosmótico, leque ganha volume, mas não ocorre passagem de líquido entre os compartimentos. Olha lá, leque ganhou líquido, mas a osmolaridade não mudou. Alta ingestão de sódio, né? Aquela pessoa que come muito sal de cozinha. Se ele come muito sal de cozinha, ele vai estar ocorrendo uma expansão hiperosmótica. Então, ele aumenta a osmolaridade de leque. Com isso, ele fica hiperosmótico em relação a leak. Leak começa a perder água para leque. Ó, leque, ó. Ó, leak perdendo água para leque. Ó, a diminuição de volume de leak. Então, leak perde água para leque. Com isso, leque ganha volume, ganha líquido, então expansão. E no final das contas, todo o sistema fica com a osmolaridade aumentada. Fica hiperosmótico porque leque ficou hiperosmótico. CADH, síndrome da secreção inadequada do hormônio diurético. Olha lá, se está secretando erroneamente, está secretando mais do que devia, está reabsorvendo muita água.
Se está reabsorvendo muita água, o que começa a ocorrer com o leque? Começa a ganhar muito volume. Se o leque ganha muito volume, o que ocorre com ele? Ele diminui a osmolaridade dele. A partir do momento que ele diminui a osmolaridade dele, o que começa a ocorrer? Ele começa a perder água para leak. E com isso, ao ele perder água para leak, leak ganha volume também. No final das contas, leak ganha volume, fica hiposmótico e perde água para leak. Leak ganha volume e fica hiposmótico também. Então, no final das contas, todo mundo fica hiposmótico porque leak ficou hiposmótico. Show de bola? Beleza, pessoal. E por fim, para a gente fechar, isso aqui não vai gastar 5 minutos, são os métodos para diagnóstico da função do sistema renal, tá? Esses métodos, pessoal, vão levar em conta os exames que a gente já conhece, que vocês nas suas anamneses, vocês nas suas terapêuticas, né? Seja nas suas propedêuticas, melhor dizendo, vocês já estão prescrevendo isso para os seus pacientes, que são os exames de creatinina, cistatina C, né, o painel da função renal e a biópsia renal. Nada mais são do que exames que são solicitados para você avaliar a função renal. A creatinina a gente já mencionou, os valores de referência são de 0,6 a 1,12 miligramas por decilitro nas mulheres e de 0,7 a 1,3 miligramas por decilitro no homem, que é o normal. Normal de quê? O que você está avaliando? Você está avaliando a quantidade de creatina presente na circulação, né? Você vai pegar a circulação, vai fazer um exame de sangue. Estou falando creatina, é creatinina. Não confundam. Creatina é o que está no músculo. Creatinina é o que é secretado. Então, você vai pegar um exame de sangue, você vai fazer um exame de sangue nesse paciente e vai pedir a creatinina dele. A creatinina sanguínea dele tem que estar dentro desses valores de referência aqui. Por quê, pessoal? Valores superiores a esses aqui indicam que o seu rim não está excretando a creatinina na urina. Porque a função do rim é excretar a creatinina. Se você não está tendo uma boa função renal, se você está tendo insuficiência renal, uma doença renal, uma falência renal, o rim para de excretar corretamente tudo, para de formar urina corretamente. Com isso, tudo se acumula no corpo. E uma das coisas que se acumula, que você consegue verificar, é a creatinina, que é um produto do metabolismo. Quando essa creatinina se acumula, ela fica fora desses valores de referência, ela fica alta, né? Fica elevada, e isso já traz um indício para você de que você está tendo algum problema renal. Você não sabe o que é, você não sabe se esse rim está insuficiente, está tendo pouca perfusão, né? Você não sabe se você está tendo uma doença renal, né? Você não sabe se você está tendo uma glomerulonefrite, uma pielonefrite, você não sabe ainda o que você tem, mas você tem um indício. Você sabe que o seu rim já não está funcionando adequadamente. Então, esse é um dos métodos. Aferição da concentração de creatinina no sangue, tá? Se tiver alta, significa que o rim não está funcionando corretamente. Clearance de creatinina, que você já vai utilizar a urina. O que é isso? Clearance, que é a C de depuração, né, da creatinina, é igual a concentração de creatinina na urina vezes o volume urinário dividido pela concentração de creatinina plasmática. Aí aqui você faz tanto o exame de urina quanto o exame de sangue, joga os valores na fórmula, né, a concentração de creatinina na urina, o volume de urina e a concentração plasmática de creatinina aqui nessa fórmula, e com isso você consegue ver o clearance de creatinina. Esse clearance também tem valores de referência, né? E aí, se você tiver com clearance reduzido, né, o clearance é a depuração. Se você está com clearance reduzido, a depuração reduzida, significa que você está filtrando pouca creatinina. E isso indica que sua função renal está deficiente. É um outro indício que você pode utilizar. Estimativa da filtração glomerular. Essa estimativa da filtração glomerular, pessoal, você vai utilizar mais uma vez a creatinina, tá? Você vai ver o quanto de creatinina está sendo filtrado, vai analisar isso, vai fazer um cálculo e a partir desse cálculo você percebe o quanto que seu rim está filtrando, beleza? Ah, ele está filtrando a 125 ml que ele devia estar filtrando ou não? Ele está filtrando 80 ml, 60 ml. Aqui você quer ver
o quanto o seu rim está filtrando em ml. E aí, a partir dessa estimativa da filtração glomerular, você vê, ah, não, eu estou com a filtração boa, eu estou com a filtração de 125 ml, né? Ou não, eu estou com a filtração muito baixa, eu estou com a filtração de 40 ml, né? Uma filtração extremamente baixa, filtração de 40 ml. E você analisa isso a partir do valor de referência da creatinina. Quanto de creatinina deveria que sai, né, nesse indivíduo? Ah, está saindo tanto de creatinina nesse indivíduo. E o volume é tanto, então significa que ele está filtrando tanto. Então você faz um cálculo e estima a taxa de filtração glomerular para ver se seu rim está filtrando adequadamente ou não. Um outro método que você consegue verificar se a função renal está adequada ou não. Cistatina C, pessoal. A cistatina C é uma outra proteína que também é excretada pelos rins e você consegue avaliar se a filtração renal está adequada ou não a partir da concentração de cistatina C, beleza? Similar ao caso da creatina que nós já mencionamos. Painel da função renal. Painel da função renal, pessoal, ele vai medir a concentração dos eletrólitos, beleza? Na urina. Então, eu estou com X de sódio, X de potássio, X de cloro, X de bicarbonato, X de fósforo, X de cálcio. Estou com concentração de albumina de tanto na minha urina. Estou com concentração de ureia e creatinina de tanto. Estou com concentração de glicose de tanto. Aí você monta o painel de função renal. Você vê o quanto o seu rim está excretando, de cada uma dessas substâncias. Aí, ao você verificar isso, isso vai demonstrar para você, olha, o seu rim está excretando muitos eletrólitos, está excretando muitos minerais, está excretando muita proteína, você está tendo proteinúria, você está tendo glicosúria, muita glicose na urina, você está tendo muitos resíduos, né? Mais do que devia. Isso indica para você que também você está tendo um problema renal, né? Que você está tendo insuficiência, que você está tendo uma doença renal, né? Então, o painel de função renal é mais um dos métodos diagnósticos de disfunção do sistema renal. Porque a partir de valores muito altos sendo excretados na sua urina de cada um desses fatores, né? Eletrólitos, minerais, proteína, resíduos e glicose, se esses valores estiverem muito altos, você percebe que seu rim está filtrando mais do que devia. E se esses valores estiverem muito baixos, o que você percebe? Opa, ele não está filtrando o que devia. Então, isso já dá para você um indício do problema que está acontecendo. E a biópsia renal, pessoal, é o último exame diagnóstico que vai ser utilizado, porque é um método extremamente invasivo, no qual você vai fazer um procedimento cirúrgico para obter um fragmento de tecido renal. E a partir desse fragmento você consegue ter uma análise do que está ocorrendo, né? Você vai pegar uma porção da pirâmide renal, na qual vai constar ali o néfron, para você ver se você está tendo néfrons disfuncionais, beleza? Porém, é um método que eu mencionei que é a última modalidade de escolha, porque a própria biópsia, o próprio procedimento cirúrgico, ele pode gerar uma lesão renal, né? Comprometendo ainda mais a saúde renal desse paciente. Então, não é o principal método de escolha. O principal método de escolha, creatinina, né, sanguínea, clearance da creatinina e painel de função renal. Fechou? Ufa, terminamos mais essa aula. E no mais é isso, pessoal. Qualquer dúvida estou à disposição e ótimos estudos para vocês.